Se eu passo, por exemplo, 2 meses trabalhando no projeto de arquitetura e eu entrego isso para o calculista, ele vai levar 2 meses só para entender o projeto, para ver todas as informações que tem ali, para ele poder trabalhar e aí sim aplicar o tempo de trabalho dele. Então, e se você fizer todos os projetos e entregar para a construtora ou para um cliente particular, ele vai levar o tempo total que todo mundo levou para verificar tudo aquilo. Então, esse processo no BIM não funciona. Eu já participei de licitação, por exemplo, onde a gente passou 3 meses trabalhando, 10, 15 equipes, diferente, projeto enorme, e a gente entregou isso para o analista que olha o projeto. O que o analista fez? Passou 6 meses com o projeto e não conseguiu analisar tudo. Óbvio, se tinha 10, 15 especialistas, equipes, trabalhando intensamente durante 3 meses, entregou um projeto absurdo, como é que um analista, que muitas vezes nem tem equipamento, ou não tem habilidade suficiente no software, ou não entende o processo integrado em BIM, vai analisar o projeto? Não consegue. Então, o que é a minha proposta? É os profissionais trabalharem junto com o cliente e com o engenheiro. E para isso a gente tem que mudar a forma e o cronograma de trabalho. Então, eu vou desenhar para vocês aqui como eu considero isso. Então, vamos lá. Bem aqui, eu vou fazer uma linha que vai ser o início da obra, certo? Então, eu tenho uma divisãozinha aqui, eu vou ter que diminuir só um pouquinho, não, aqui dá. Pronto. Então, vamos dizer que isso aqui é início da obra. Então, essa aqui é a linha que separa o início da obra. Então, essa linha aqui é o que define o meu início da obra. O que acontece no processo tradicional? Eu vou pegar a laranjinha aqui, a arquitetura. Eu vou ter que diminuir a minha imagem aqui, tá, gente? Vamos lá. O que acontece no processo tradicional? Peguei aqui. Vamos supor que isso aqui é arquitetura. Então, vem aqui e se faz o projeto de arquitetura aqui. Imagine que aqui a gente está correndo o tempo. Deixa eu fazer vermelhinho aqui o tempo. Essa seta aqui está indicando o tempo. Vamos desenhar bem bonitinho aqui para vocês. Fazer junto com vocês aqui. Então, esse aqui é o tempo passando. Óbvio que eu não preciso dizer que o tempo é igual a dinheiro. Vou marcar aqui. Vou deixar vermelhinho também para ficar bonitinho aqui. Pronto. Aí vamos lá, continuando os projetos. Depois da arquitetura, normalmente vem a estrutura. Aí no mercado a gente vê de tudo. Projeto de arquitetura completo, depois que vão contratar a estrutura. Às vezes a gente vê a estrutura começando na metade do prazo da arquitetura. Eu vou colocar aqui, para ser generoso e bem cuidadoso, depois de 1/3 que começou o projeto de arquitetura, terminou ali o estudo preliminar tradicional, a pessoa vai e contrata, isso aqui é o estudo preliminar de arquitetura. Coloquei aqui, vou pôr laranjinha. Então, começou o estudo preliminar de arquitetura. Aí logo depois entra a estrutura. Depois da estrutura, normalmente vem as instalações. Vou colocar azulzinho. Vou considerar também mais ou menos aqui no 1/3. As instalações aqui, ó. Mais ou menos isso. E depois das instalações vem normalmente orçamento e planejamento. Opa, vou voltar aqui, que eu mudei a cor sem querer. Eu vou fazer de novo. Vai vir o orçamento aqui, eu vou pôr verdinho. Orçamento e planejamento. Vamos botar aqui também que ele vai começar mais ou menos no 1/3 aqui do outro. E não é incomum a gente ver orçamento ou até mesmo projeto sendo feito depois que a obra começou. Vou ilustrar mais ou menos desse aqui. Isso aqui é o que a gente vê no dia a dia dos projetos, tá? Das obras. Beleza. Então, isso aqui é o processo tradicional que a gente vê de projeto. Qual é a importância, qual é o conceito que a gente tem que tirar aqui importante? Vou colocar pretinho aqui embaixo. Processo hierárquico. Pessoal, é um pouquinho só teórico aqui, mas vocês vão ver que, na verdade, é um assunto muito prático, tá? Isso aqui é o processo hierárquico, é o processo tradicional. Uma coisa deve acontecer depois da outra, encadeada e temporalmente bem distante. Como é que ocorre no BIM? Vamos lá. No BIM ocorre mais ou menos assim, comigo. Vou fazer uma outra marcação aqui, que eu acho uma marcação importante. Antes de começar o projeto, essa linha aqui. Vamos supor que essa linha aqui é antes de começar o projeto. A arquitetura normalmente dá um startzinho antes de ter tudo oficializado, né? Então vamos lá para o BIM, como é que isso ocorre? Arquitetura. A arquitetura começa fazendo o trabalho dela aqui, certo? Mesmo antes de fechar o negócio, às vezes tem conversa, tem ver terreno, tem consultoria, tem uma série de coisas. Aí, ok, fechou o negócio, começou o projeto. Aí a arquitetura tem um pico de trabalho. Ela vem rapidamente, tem um pico de trabalho, depois reduz isso
e a partir daí ela vem diminuindo e fazendo o stand-by até o final do projeto. Até o final do projeto. Ó, passei até um pouquinho, quero voltar aqui um pouquinho antes. Estão vendo aqui o tamanho do projeto de arquitetura, temporalmente falando? Deixa eu indicar aqui para vocês antes. Ó, isso aqui é o tempo individual do projeto dos projetos, tá? Vou colocar a laranjinha aqui, não, ficou vermelho mesmo. Tempo de projeto individual, tá? É o tempo que leva para fazer um projeto individualmente. Veja que eu coloquei estrutura, o elétrico, o hidro e o orçamento e planejamento com o mesmo tempo, tá? Considerando que eles levam o mesmo tempo para serem feitos. Isso aqui, ó, eu preciso indicar a linha do tempo aqui para vocês, porque a gente vai comparar as duas. E isso aqui é o tempo total do projeto. Tempo total de projeto. Então, esse aqui no método tradicional levou esse tempo. A proporção aqui, eu vou fazer os dois desenhos na proporção. Agora, a escala é ilustrativa, tá, gente? Então, imagine que isso aqui é o tempo total para fazer o projeto, isso aqui é o tempo individual da arquitetura e todos os outros projetos mais ou menos o mesmo tempo. Vamos agora para o processo colaborativo. Deixa eu colocar logo a indicação aqui em cima, que é o que a gente pressupõe que ocorra no BIM. Processo colaborativo, tá? O que acontece? A arquitetura começou ali também, aí ela tem um pico de trabalho, depois esse pico diminui e vai reduzindo, até terminar o trabalho dela aqui. Vejam que eu estou considerando que o tempo de projeto individual da arquitetura, tanto no processo tradicional como no BIM, é o mesmo. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Existem discussões de que o BIM é mais rápido, que é a mesma coisa, ou que pode até demorar mais, porque ele gera mais valor, você pode trabalhar mais. Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Eu vou considerar que os dois são iguais. Aí, logo na sequência, vem a estrutura. É óbvio que não dá para fazer um projeto de estrutura sem ter um projeto de arquitetura antes. Mesmo no BIM, mesmo a gente conseguindo juntar isso melhor, integrar melhor, ainda depende um do outro. Aí, o que acontece com a estrutura? Ela vem aqui em stand-by no começo, enquanto a arquitetura está trabalhando, e aí depois que a arquitetura libera, chegou no nível de maturidade, a arquitetura libera, aí a estrutura que vem no nível aqui maior de trabalho, um pico de trabalho, depois vem reduzindo isso até o final do trabalho e termina aqui. Aí a mesma coisa para instalações. Vou considerar um elemento só para as instalações, são vários, né? Mas elas trabalham exatamente em paralelo. Elas continuam também aqui desde o começo em stand-by, aí elas esperam a estrutura amadurecer, aí depois elas chegam. E aí é o pico de trabalho delas. Novamente elas vêm, diminuem aqui, chega no finalzinho, elas vão reduzindo o trabalho. Então é isso que acontece com a estrutura. As instalações. As instalações normalmente precisam a estrutura precisa ter a arquitetura mais ou menos madura para começar a lançar a estrutura, e as instalações precisam ter estrutura madura para começar a lançar e ver como é que isso vai acontecer. E aí, junto com isso, para a gente fazer um comparativo igual aqui com o tradicional, vem orçamento e planejamento. No BIM, o que acontece? Orçamento e planejamento vem no stand-by aqui desde o início, tá? E aí chega no finalzinho, quando já tem objetos bem detalhados e evoluídos, ela vem com o pico de trabalho dela aqui e faz o orçamento e o planejamento. E no final termina igual. Então, no processo em BIM colaborativo, é isso aqui que acontece. O que tem aqui de diferente? Vamos lá. Vou destacar aqui os pontos mais importantes que tem aqui. Primeiro de tudo, tempo de projeto individual. Olha só que interessante. Tempo de projeto total. A linha seu torta vai assim mesmo. Tempo de projeto total. Tempo total de projeto. Eu vou pôr igual lá de baixo, tá? Então, olha aqui a primeira grande diferença de se trabalhar colaborativamente e de se trabalhar hierarquicamente. No hierárquico, obrigatoriamente os projetos vão um empurrando o outro para poderem ser feitos. E no processo colaborativo, a gente consegue criar uma integração muito maior entre os projetos. Então, imagine que isso aqui, eu vou desenhar nos dois uma área de integração. Vou pôr pretinho. O que tem de integração aqui? Aqui eu tenho uma integração, aqui eu tenho uma integração mais ou menos entre as três disciplinas. Aqui volta sozinho, aqui eu tenho integração com duas, tá? Aqui eu vou ter a integração com três de novo, tá? Mais ou menos isso aqui que ocorre.
e acaba que termina o orçamento e planejamento lá no final sem nem se comunicar direito com a arquitetura. É muito comum a arquitetura se comunicar bem com a estrutura, isso no processo tradicional. Se comunica ainda com instalações, mas quando chega o orçamento e planejamento, raramente a arquitetura trabalha junto. Enfim, isso no processo tradicional. Lembrando, esqueci de pôr um dado importante aqui, ó. Aqui, ó, do começo, daqui até aqui, tem normalmente a arquitetura fazendo a coordenação desses projetos. No BIM, isso é necessário e obrigatório, considerando arquitetura e coordenação BIM. Lá no processo tradicional, a gente tem normalmente a arquitetura aqui, ó, intensamente. Porque normalmente o arquiteto ele coordena os outros projetos enquanto ele está fazendo o projeto dele. Ele encerrou o projeto dele, já passou para o construtor, para o proprietário juntar com os outros projetos. Não, está aqui o meu projeto, faço os projetos a partir disso, já assinei, lavei minhas mãos. Normalmente ele faz uma coordenação só até aqui. Porém, a gente vê no mercado alguns profissionais que trabalham no método tradicional que eles são comprometidos. Então, eles pegam e continuam coordenando o projeto. Normalmente, até começar a obra. Em teoria, já é para ter todos os projetos aqui, ok, termina aqui. E existe ainda uma raridade menor ainda de arquitetos no mercado que eles continuam acompanhando o projeto durante a obra. Eu vou pôr uma indicação diferente porque não é exatamente uma coordenação, mas é sim um acompanhamento aqui durante a obra, vendo o que está acontecendo, ok? No BIM acontece isso aqui. Então, o que a gente já vê de cara aqui, ó? O tempo de projeto individual e total, ele fica todo condensado aqui, só nesse trecho. Quando a gente vai para o hierárquico, eu tenho o tempo total de projeto aqui, tempo total de projeto individual aqui, tempo total de projeto individual aqui, tempo total de projeto individual aqui. E o tempo total do projeto nem se fala, fica enorme, tá? Aí, nessa hora aqui, muita gente vem dizer que o projeto em BIM é mais barato, porque foi feito mais rápido. Engano. O que acontece aqui no projeto em BIM? Vamos lá. Primeiro de tudo, não vou entrar agora nas questões de projeto integrado, tem muito mais valor. Mas o que é importante a gente destacar aqui. Bem aqui, eu tenho essa integração entre duas disciplinas. Bem aqui, eu tenho essa integração entre 3 disciplinas. Tá? Isso aqui é ilustrativo, tá, gente? Isso aqui eu tenho integração entre 2 disciplinas, entre 2 disciplinas e entre 3 disciplinas. Aqui e aqui, ó, entre 4. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Esse trechinho aqui eu tenho arquitetura, eu tenho orçamento e planejamento, tenho estrutura e tenho instalações. Tá vendo? Então esse é o momento, justamente, nas 3 fases que eu defendo aqui que a gente aplique. Ó, vou colocar aqui as fases que eu coloco. Eu não uso aqui estudo preliminar, vou até indicar aqui antes uma referência das fases convencionais, tá? Eu vou deixar como fase da arquitetura, porque nos outros projetos elas são mais ou menos equivalentes. Ó. No projeto de arquitetura, ele tem estudo preliminar, tem anteprojeto, depois de anteprojeto, tem projeto básico, inclusive, ó, funciona assim, o arquiteto libera o projeto como anteprojeto para entrar a estrutura, aí depois ele libera o projeto como um projeto básico para entrar instalações. E depois que isso está bem redondinho na cabeça do processo tradicional, eles liberam como projeto executivo, que é justamente onde entra o orçamento. Aqui, ó, um trechinho do projeto executivo. Então, mais ou menos isso aqui, certo? O processo tradicional. Aí você pega essas fases e coloca também nas outras disciplinas. Às vezes eles usam nomes diferentes, tá? Nas outras disciplinas. Estrutura usa pré-forma, alguma coisa assim, depois é armadura, detalhamento, mas é mais ou menos o equivalente. Quando a gente vem para cá, eu tive que refazer essa nomenclatura e eu uso esses nomes somente como masters, para o pessoal se situar mais ou menos onde ficar. Então, o que eu faço aqui no processo colaborativo? Bem aqui assim, na hora que eu disparo para a estrutura, bem aqui assim, eu tenho uma divisão de fase, e bem aqui assim, quando está terminando a instalação, eu faço aqui. O que eu chamo aqui nessas fases? Eu chamo pelo seguinte, vou deixar pretinho. Fase de concepção inicial. Nessa hora aqui, é a arquitetura
com o cliente. Tem que definir produto. Nessa hora aqui, ó, que a arquitetura está com pico de trabalho, é a hora que tem que pensar no produto, no espaço, nos ambientes, ver o programa de necessidade do cliente e definir o projeto conceitualmente. Isso aqui é o equivalente ao estudo preliminar de arquitetura. Por que não é igual e tem uma série de diferenças? Porque desde sempre eu já tenho a participação da estrutura. Então a arquitetura está trabalhando e a estrutura já está aqui de olho e chega um momento que a estrutura já começa até a trabalhar, lança as primeiras coisas ou pega os objetos que a arquitetura fez e define e estuda melhor. E já tem também as instalações já estão dando orientação para a arquitetura, ó, faça isso, deixa espaço, pensa nisso aqui, não, se for essa altura é assim. Então as instalações já estão dando orientações, até que a arquitetura, ó, resolvi. Daqui para frente, a arquitetura vem só detalhando o modelo e vem para a documentação. Então, o que acontece aqui nas fases seguintes? Depois da fase de concepção inicial, é fase de concepção sincronizada. O que eu chamo aqui de fase de concepção sincronizada? É o momento que a arquitetura está definida e detalhando o modelo, a estrutura está modelando e começando o seu detalhamento, e as instalações estão chegando modelando o projeto. Isso é, quando a gente pensa modelando o projeto, a gente está pensando que aquilo espacialmente vai estar resolvido. E tecnicamente, tendo em vista que esses modelos já são soluções técnicas que já foram pré-discutidas. E aí aqui chega, as instalações começam a detalhar isso. Essa terceira fase aqui, eu vou afastar um pouquinho aqui para não confundir. Essa terceira fase aqui, no colaborativo, eu chamo de fase de detalhe e documentação, FDD. Aqui é basicamente fazer pranchas e anotações, tá? A gente acaba tendo um volume razoável de documentos devido à quantidade de informação que a gente tem no projeto. Então, a gente tem que deixar um tempo bem dedicado para fazer essas documentações e essas anotações. Aí, o que acontece? Bem aqui, tem muito cliente, tá? Mais cliente, junto com a arquitetura, naturalmente. Isso aqui eu vou colocar só CLI para não ocupar muito espaço. Aqui a gente tem muito cliente. Essa hora aqui é a hora que o cliente mais tem que intervir e é a hora que o arquiteto mais trabalha e faz ajustes e pensa no projeto e tudo mais. Isso no processo integrado. Lembram lá da primeira aula? O cliente senta do lado, a gente começa a mexer e aquilo já é a tentativa e erro normalmente da concepção arquitetônica. O cliente vai guiando, o arquiteto vai guiando o cliente e o cliente vem validando ou não essas soluções e sempre abrindo a mente, vendo as possibilidades e tudo mais. Então, chega aqui o projeto já muito maduro, é muito raro comigo, pelo menos, daqui para frente o cliente mudar o projeto. Às vezes, aliás, projeto é que nem uma obra de arte, ele nunca acaba, a gente está sempre melhorando alguma coisa. Mas justamente na fase de detalhamento, a gente vai fazendo os ajustes, os pormenores, ou alguma coisinha ainda que podia ter sido feito antes, a partir desse amadurecimento. Aqui tem muito cliente. Quando passa para a segunda fase, a gente tem cliente também. O cliente ele tem que acompanhar a concepção da estrutura e das instalações. Sendo que aqui o cliente, no meu entendimento, ele está mais ali como um auditor, no sentido de eu estou vendo, eu sei o que está acontecendo. Isso é uma garantia para os projetistas, para ficar claro que as soluções técnicas que todo mundo está adotando, o cliente está ciente disso. Aqui já não é mais para o cliente intervir tanto. Ele intervém como? Validando ou não os sistemas construtivos. Vai chegar um cálculo e falar, melhor estrutura metálica, melhor concreto, melhor viga de um jeito, laje de outro, por isso, explica, e ele, tá bom, você está dizendo, ou eu também concordo, ou eu acho que é melhor assim, vamos fazer assim. Então, a validação do cliente está entrando nisso. Quando chega na terceira fase, o cliente continua acompanhando, porque não se enganem, tá, gente? BIM é bacana, é modelo, é 3D, é tudo mais, mas o cliente precisa de coisas palpáveis, não tem como. Às vezes até a gente profissional, projetista também precisa. Então tem que ter o documento impresso. Chega nessa hora aqui é para gerar documento. Nessa hora aqui o cliente acompanha, ele vai vendo as pranchas sendo produzidas e entregues até o prazo final do trabalho, mas ele não é para intervir em praticamente nada. Aqui ele está como um observador. É claro que aqui a gente ainda modela, ainda detalha, sim, ó. A arquitetura ainda vem com um picozinho de modelagem aqui para concluir fazendo as documentações. Lembrando, tá? Principalmente para os novatos, a documentação ela começa a ser feita desde o primeiro dia. Tá? Então essa história de que eu quero ver a prancha do estudo preliminar. Em BIM isso não existe. A prancha ela está pronta desde o começo,
considerando o nível de modelagem do projeto. À medida que esse projeto for modelando, quando chega aqui, a gente já tem praticamente todas as pranchas da arquitetura, faltando só um detalhe maior dos modelos e anotações que os softwares às vezes não fazem ainda. Tá? Não é automático no software, muita coisa não é automático. Então, mesma coisa com os outros. Então, o cliente vem acompanhando isso aqui tudo, ele está vendo o projeto. Então, assim, essa demanda por prancha não é tão grande quanto no processo tradicional. Mas chega no final, a gente tem que entregar, até porque muitas vezes é isso que é a comprovação da responsabilidade técnica, a gente tem que entregar isso nos órgãos e tudo mais. Claro que aqui no meio tem outras saídas para projeto legal, para anteprojeto, para pré-orçar com fornecedores, tem outras saídas aqui no meio, tá? Além da própria documentação que você apresenta para os clientes e para os outros parceiros. Tem documentos saindo, como eu disse, eles estão sendo feitos do início ao fim. Mas é aqui no final que a gente conclui os documentos técnicos, detalhes executivos, cálculos, né? Os cálculos, normalmente, as especialidades que têm que fazer cálculo, elas normalmente fazem depois do pico de modelagem. Isso é, quando espacialmente, dimensionalmente, o projeto está resolvido. Elas vão calcular e validar todas aquelas soluções e reajustar o que precisa, seja estrutura, seja o hidro, seja o elétrico e tudo mais. E no fim fica a documentação. Então, esse aqui é o processo colaborativo. E aí, detalhe mais importante aqui que eu acho desse gráfico. Apesar do tempo total de projeto ter sido menor do que no processo tradicional, às vezes as pessoas confundem isso com ser mais rápido e mais barato, e não é verdade. Esse tempo aqui que esse projeto de arquitetura estava rodando, na maioria das vezes é assim. Eu não vou generalizar, mas eu já vi, conheço o mercado, eu sei como é que funciona. O arquiteto entrega essa etapa, aí, por exemplo, em 30 dias, você bonzinho, entregou em 30 dias. Aí validou, ok, passa para a estrutura. O arquiteto fica normalmente uns 20 dias sem fazer nada. E aí, quando a estrutura faz essa etapa e entrega, o arquiteto trabalha mais 10 dias e entrega o projetinho mais evoluído. Aí, a estrutura, a mesma coisa. Entregou, esperou entrar a instalação, quando chegou aqui na frente, a estrutura começa a trabalhar de novo e vai fazer. Normalmente é isso que acontece, por duas razões. Primeiro, porque não existe uma dependência uma da outra de trabalho em tempo real. Segundo, porque às vezes a pessoa só pode realmente avançar na outra etapa quando ela recebe a outra etapa do outro projeto. Então, realmente tem que ter esses gaps, essas folgas, esses momentos sem trabalhar efetivamente no projeto. Então, apesar do tempo, por isso que eu coloquei os dois tempos iguais aqui, o tempo de projeto individual aqui serem iguais, na verdade aqui, no projeto em mim, acaba, eu vou dar um chute aqui, mas é a minha percepção e não é fora da realidade. Um projeto de arquitetura já maduro, ou um outro projeto já maduro no processo, acaba trabalhando uma vez e meia, duas vezes o que se trabalha no processo tradicional. Ah, Fábio, espera aí, eu estou fazendo BIM para fazer as coisas mais rápido e tudo mais. É verdade, mas você tem tanto potencial na mão para fazer tanta coisa, tantas análises, que você tem que usar aquilo para melhorar o seu produto e gerar valor. E acaba que o valor que você consegue num trabalho, num projeto, é muito maior do que no processo tradicional. Esses projetos aqui, eles estão brigando a tapa um com o outro, um ou outro consegue se destacar pela qualidade do trabalho e tudo mais. E aqui não, normalmente os profissionais estão aqui, eles estão sendo procurados para fazer os trabalhos, então tem um valor muito maior. Então, mesmo que porventura você acabe trabalhando mais, você vai conseguir muito mais vezes em valor o resultado desse trabalho. A minha estratégia sempre foi, eu vou usar a mesma energia que no processo tradicional para poder cobrar o mesmo valor de mercado, mas eu vou entregar muito mais. E com o que eu entrego, eu vou conseguir gerar mais valor. E aí, gradativamente, eu fui conseguindo trabalhos com um valor melhor de projeto, tá? Comparado com o que a gente vê no mercado. Então, isso aqui é fundamental a gente passar a trabalhar dessa forma. E aí, vem uma questão muito importante. Ok, Fábio, eu entendi as fases, entendi conceitualmente, entendi como cada um trabalha, entendi como é a relação das etapas tradicionais, mas aí vem, eu quero destacar agora, as incompatibilidades de projeto. O que acontece aqui no projeto, no processo colaborativo? Aqui surge uma incompatibilidade, normal, que eu não chamo de incompatibilidade, eu chamo de integração mesmo. Porque eu vejo um problema aqui, eu já corrijo, eu estou com o cliente aqui. Aí depois surgiu outro probleminha bem aqui, que é entre arquitetura e estrutura, e o cliente, óbvio. Aí a gente vai e resolve. Não é uma incompatibilidade, é uma evolução de projeto que a gente está concebendo e está resolvendo. Aí vem um problema bem aqui, opa, entre arquitetura, estrutura e instalações.
Isso não é uma incompatibilidade, a gente resolve aqui, tá? Lembrando, eu vou destacar aqui que eu vou colocar em todos. Mesmo isso aqui, essa incompatibilidadezinha aqui, ela leva um tempo e custa um certo dinheiro para resolver. É claro, a gente tem que se juntar, resolver, conversar e discutir, tá? Então, todas elas aqui vão gastar um tempinho e um recurso para serem resolvidas. Mas eu vou chegar lá nos problemas quando eles não são resolvidos, para a gente analisar os custos deles. Tá? Então, ó, aí vem incompatibilidade aqui, e às vezes até uma no finalzinho. Até pelas características dos softwares BIM, mesmo que tenha algum ajuste aqui no final, a gente ajustou no modelo, ele já ajusta na documentação, uma série de coisas. Não é um retrabalho, um custo tão grande. Isso no BIM. O que acontece normalmente no processo tradicional? Tem uma incompatibilidadezinha bem aqui assim. O que vai acontecer? Essa informação, aqui já foi incompatibilidade só em relação ao orçamento, planejamento. Esse negócio aqui, ó, ele tem que vir para cá, tá? E voltar lá para o ponto onde ele deveria ter sido corrigido. Óbvio que isso aqui, ó, ele vai custar mais tempo e mais recurso. Concordam? Porque eu já estou lá na frente. O arquiteto desse projeto aqui, muitas vezes, não lembra nem qual foi a solução que ele fez. De tanto tempo que já passou e que ele já não vê mais e já é de alteração que teve no projeto que vai chegar. Então, começa a acontecer isso. Começa a acontecer uns problemas aqui que tem que voltar para alguma fase, algum momento aqui que tem que vir e resolver. Tá? Isso aqui é tempo e dinheiro, e mais tempo e mais dinheiro. Quanto mais você tiver que voltar na concepção do projeto, é mais tempo e mais dinheiro, quanto mais você tem que voltar. E não preciso nem falar, se essa incompatibilidade ocorrer aqui, por quê? Porque é muito mais provável, aqui pode ter uma coisinha aqui e acolá, porque mesmo o sistema, por melhor que seja, ainda pode passar alguma coisa. Aqui a gente vai ter muito mais coisa e provavelmente problemas muito maiores, porque não foi um processo realmente integrado. E aí eu não preciso dizer que isso aqui, se ele tiver que voltar para qualquer fase aqui, ele vai custar muito mais dinheiro para ser corrigido. Então aqui eu vou pôr mais tempo, 1, 2, 3 dinheirinhos, tá? Então, isso aqui é a comparação desses dois processos que eu estou mostrando para você e o processo em BIM.